já está com ponto facultativo desde ontem. Então, o professor Arnaldo falou, olha, a partir do dia 23, que não vamos trabalhar. Então, vamos seguir, vocês sobreviventes estão aqui em plena sexta, muito bom ter a presença de vocês. E o seguinte, deixa eu compartilhar aqui a tela para mostrar aquilo que eu vou buscar transmitir. A janela vai ser exatamente... Deixa eu só deixar aqui aberta. Eu achei por bem atuar do seguinte modo. Na aula passada, eu acredito que o professor Arnaldo repassou para vocês um material justificando a questão tela cheia. Deixa eu ver se aqui dá. O arquivo está aqui. Está compartilhando a tela cheia. Deixa eu só... já sei como é que eu faço. Porque quando foi na aula passada, eu percebi que estava, de fato, aconteceu uma alteração na legislação, e essa eu acompanhei bem, porque assim como vocês, eu também sou concurseira, e eu estava sempre atenta ao fato que levou aquela alteração, foi o... Deixa eu vir para cá. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Pessoal, vocês estão vendo o material? Consigo. Eu coloquei esse material do arquivo, vocês estão conseguindo ver? Hein, pessoal? Estamos, professora. Pronto. Eu decidi fazer do seguinte modo. Eu não peguei a turma, eu não expliquei para vocês o que seria crime e o que seria infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu estou aproveitando essa aula de sexta-feira, véspera de feriado, vamos fazer o seguinte: no lugar de eu trazer questões, eu vou relembrar um pouco das questões que eu já mostrei para vocês, além de mostrar todos os tipos que vão cair na prova, justamente para não correr o risco de nós ficarmos sem ver nenhum dos artigos, tá bom? Então, olha só. Eu preparei o material, eu não sei se o professor Arnaldo já repassou para vocês. Se não repassou, vai estar lá na área do aluno. Esse material, eu fiz um resumo daquilo que eu estudava e totalmente atualizado, sem correr o risco de mais nenhuma daquelas falhas. Então, seguinte, vamos tratar da nuance de cada um dos artigos e vamos explicar o que é crime, o que é ato infracional, a questão das questões. Vamos ver tudo, tá bom? Então, olha, eu trato das disposições gerais e vamos tratar no artigo 226 da aplicabilidade de outras normas penais. Aplicam-se aos crimes definidos no ECA tanto a parte geral do Código Penal quanto aquilo que se refere ao Código de Processo Penal. Vem o artigo 227 e ele diz qual é o tipo de ação penal dos crimes cometidos no ECA, que é uma ação penal pública incondicionada. Tratando da prescrição dos crimes praticados contra as crianças e adolescentes, é importante a gente perceber que a prescrição está prevista no artigo 111 do Código Penal, mas existe
uma regra específica, que é aquela contida no inciso 5º, que ela diz que nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos no Código ou em legislações especiais, ocorre a prescrição da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se esse tempo salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Aqui eu lembro para vocês de um caso que a maioria dos paraibanos teve conhecimento, que foi o caso dos crimes de estupro cometidos por Fernando Cunha Lima. Nos crimes de estupros cometidos por ele, a questão daqueles fatos verificados nas crianças, nas vítimas de agora, é possível, sim, haver ação penal pública incondicionada. Agora, no que se refere às sobrinhas dele, vocês lembram que essas sobrinhas, elas eram pequenas quando do cometimento do ato, e no caso das sobrinhas, quando elas completaram 18 anos, hoje, dado a época que elas completaram 18 anos, já houve essa prescrição. Lembrem-se que está lá no Código Penal, sobre o crime de estupro do artigo 213, no que se refere à prescrição. Se for de 6 a 10 anos, e se não tiver agravante, vai ser a prescrição de 12 anos. Se for a pena imputada de 8 a 12 anos, quando há essa lesão grave, vai ser 16 anos. E, por último, se for uma pena de 12 a 30 anos, somente havendo morte, né? E aí há uma prescrição por 20 anos. Então, a idade delas já garantiu a questão da perda do direito pelo decurso do tempo. Vamos lá. Passando para os crimes em espécies. O artigo 228 do Estatuto da Criança e do Adolescente, olha só, algumas das várias questões que foram faladas na última aula, elas estão previstas nos artigos de agora. Olha só, o que diz o caput do artigo 228. Deixar o encarregado do serviço ou o dirigente do estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro de atividade desenvolvida na forma e no prazo referido no artigo 10 dessa lei, bem como de fornecer à parturiente ou ao seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Aqui vai ser detenção de 6 meses a 2 anos, idade de coração, eu trouxe de cada um deles. É um crime próprio, era com potencial ofensivo. Porque é de menor potencial ofensivo, aqui a vida 229 leões. Porque Professora, posso ter uma continuidade. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo a sua infracional
ou da Professora, júri. está cortando muito, viu, professora? Eu vou fazer. Fica menos carregado. Vamos ver se melhora, tá bom? Olha só. Se não é, não estarem em flagrante infracional, inexistente inscrita à autoridade meses. Observância das formalidades legais. Partindo, artigo 231 do ECA, deixa a autoridade policial pela atenção da criança e do adolescente de fazer a informação à autoridade jurídica competente. E Professora, está travando, viu, professora? A senhora está ouvindo? a família do apreendido ou a pessoa ponto Professora? do slide. Está travando, ninguém está conseguindo entender nada que a senhora está falando. Vocês estão me ouvindo? Não está dando para entender nada, professora. Está cortando desde o início. Olha, eu parei de apresentar os slides. Eu vou fazer o seguinte. Estão me ouvindo? Olha só, eu vou sair e vou voltar. Pode ser? Pode, professora. Agora a gente não está entendendo nada. Desde o começo está cortando tudo. Espera aí, que eu vou voltar. Eu vou sair e vou voltar. Certo. Oi, estão ouvindo agora? Por enquanto tá bom. Pronto, eu saí e voltei. O que foi que eu fiz? Vocês têm. O professor Arnaldo deve ter passado esse material. Essa parte vocês ouviram. O Ouvimos. material. Comecinho ouviu, mas depois parou tudo. Pronto, pronto. Talvez tenha sido na hora que eu comecei a transmitir o material. O material é um material que eu achei melhor fazer desse modo, por quê? Para que nós venhamos a ter ideia de todos os artigos que irão cair na prova, para estarmos preparados para qualquer questão que vier a cair.
eu terei mais 2 aulas com vocês. Nas próximas aulas, eu vou separar várias questões específicas do tipo de banca que vocês estarão submetidos, para que sejam realizadas questões. E eu vou tentar mostrar para vocês outra vez o material, porque lá no material eu não estou apenas tratando dos artigos, mas eu também estou tratando de casos específicos, dando exemplos de cada artigo. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. O artigo 231, esse artigo é bem interessante para vocês, porque é o seguinte, ele adentra justamente na obrigação dos policiais quando da apreensão de uma criança ou de um adolescente que comete um ato infracional. Ele deve ouvir a criança, comunicar a família e, dentro de 24 horas, ouvir o Ministério Público, informar o Ministério Público. Então, se a autoridade deixar de fazer uma imediata comunicação à autoridade, ele vai incorrer na detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui eu trouxe qual é a classificação do crime e qual é o bem jurídico tutelado, justamente o direito de liberdade e da dignidade dessa criança e do adolescente. Vamos para o artigo 232. Submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou a vigilância, a vexame ou a constrangimento. Foi uma das questões que estavam previstas no material. A classificação desse crime está aqui prevista. A gente já viu que as questões cobram justamente essa classificação desse crime. E vamos ver esse próximo, 234, que é deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberdade da criança ou do adolescente, tão logo tenha conhecimento da legalidade da apreensão. Aqui também foi uma das questões que caiu e que possivelmente será uma das próximas. A classificação do crime, o bem jurídico tutelado é o direito de liberdade e dignidade da criança ou adolescente. E aqui eu achei por bem fazer essa observação. Ressalta-se que esse crime, em razão da sua especialidade, prevalece sobre aqueles praticados no Código Penal que tratam da questão do abuso de autoridade. Artigo 235. Descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei, em benefício de adolescente privado de liberdade. Também foi uma das questões. E artigo 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da sua função. A classificação é um crime comum, é um crime material, nas formas de impedir ou formal de embaraçar, também pela pena é mero potencial ofensivo. Artigo 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem, sob a sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial. Reclusão de 2 anos a 6 anos e multa. Então, ele deixa de ser crime de mero potencial ofensivo. É um crime comum, é um crime material, ele é instantâneo, ele é plurissubsistente. Foi uma das questões que nós viemos a responder. O bem jurídico tutelado é o direito da criança e do adolescente. A convivência familiar e comunitária. Artigo 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Também era uma das questões. E ele trata no parágrafo único de uma forma equiparada. Incide na mesma pena quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Classificação do crime, bem jurídico tutelado,
o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária, partindo agora para o artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio da criança e do adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Aqui, reclusão de 4 a 6 anos e multa. E o parágrafo único, ele traz uma forma qualificada. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, vai ser um crime doloso, vai ser um crime comum de mera conduta, e ele vai ter uma reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 240 do ECA. O caput diz: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Nesse caso do 240, é um caso bem recorrente e que a gente vê o tempo todo sendo noticiado nos jornais. E ele diz: existe sim a forma equiparada, está lá no parágrafo 1º, incorre nas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou, de qualquer modo, intermedia a participação de criança e adolescente nas cenas referidas, ou ainda quem com esses contracena. Inciso 2. Exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet e pelos aplicativos por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital de cena de sexo explícito ou pornográfico com a participação da criança e do adolescente. Está a previsão, no parágrafo 2º, de casos de aumento de pena, traz também parte a classificação do crime. Aqui, o bem jurídico tutelado é a dignidade da criança e do adolescente. E o artigo 241 diz: vender ou expor à venda fotografia, filme ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Aqui vocês estão vendo que os crimes vão aumentando, que a pena acaba sendo maior. Pena de 4 a 8 anos e multa. A consumação ocorre no ato da publicação das imagens, e aqui eu comecei a trazer algumas implicações jurisprudenciais. Olha, o STJ, ele entende que é competência do juízo do local onde o material é disponibilizado, independentemente do local em que o terceiro venha acessar o material. Então, se eu estou vendendo material em João Pessoa, se a pessoa foi pega vendendo material em João Pessoa e vai ser esse o local que vai ter a competência de julgar o crime. Quando não for possível apurar a origem, o STJ entende que o competente é o juiz do local onde se iniciaram as investigações. Mais uma vez, a classificação do crime. E aí, nesse caso do artigo 241, existem várias subdivisões. Tem o 241A, nós temos. Aí, nesse 241A, nós temos também as formas equiparadas. Eu trouxe de cada um deles as nuances específicas. 241B, que aí estão todos relacionados ao tipo penal do artigo 241, certo? E só fiz questão de deixar essa específica observância, que é a competência que vai ser vista no caso de crime praticado através da internet. Nesse caso, que é o mais corriqueiro, entendeu o STF, que compete à Justiça Federal ele vir a proceder a julgar os crimes que estão referindo-se a esse tipo penal. Aqui são os vários tipos do 241. 241A, B, C, D. E no 241, nesse 241D, eu fiz a questão de colocar uma definição de sexo explícito ou pornográfico,
Para o efeito dos crimes previstos nessa lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfico, ele compreende qualquer situação que envolva a criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Vamos para o crime previsto no artigo 242 do ECA. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosão. Reclusão de 3 a 6 anos. Nesse caso da conduta, essa conduta está prevista lá no Estatuto do Desarmamento, certo? Parte da doutrina entende que justamente pelo fato do Estatuto do Desarmamento ele ser especial, então ele vem a ser aplicado e não vem a ser aplicado esse 242. Partindo para o 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer modo, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa. Outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou química. Infelizmente, assim, apesar de nós vemos várias nuances desse tipo, e lá na parte de multas, de infrações administrativas, existe a previsão de que sempre os bares e congêneres, eles deixam bem explícito. Proibido a venda, e eles tentam prestar atenção nisso. Mas, infelizmente, não é bem isso que a gente vê. Acontece que há regra para vir a ser cumprida. E, no caso de não cumprimento, se verificado, há punição, e a punição está aqui. Detenção de 2 meses a 4 anos, de 2 a 4 anos, se o fato não constitui um crime mais grave. Artigo 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de produzir ou de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. É algo bem previsível, bem típico agora dessas festas juninas. Nós temos vários fogos de artifício que estão sendo soltos, mas saibam que é proibida a venda, o fornecimento desses fogos para crianças e adolescentes. E existe previsão de pena de até 6 meses a 2 anos. Classificação do crime. Artigo 244-A. Submeter a criança ou adolescente, como está definido no capítulo do parágrafo 2º desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. É algo bem que nós podemos ver sendo mais praticado, essa submissão da criança e do adolescente à questão da prostituição, da exploração sexual. No caso de ser verificada, reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do fundo da criança e do adolescente, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. A gente tem essa figura aqui parada, que incorre na mesma pena, o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifica a submissão da criança e do adolescente às referidas penas. E trago também a classificação do crime. Temos as especificações 244A, 244B, e aí partindo para as infrações administrativas. Nessa questão das infrações administrativas, é o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles não descrevem condutas criminosas. E, nesse caso, na maioria das vezes, a gente não vai ter pena de reclusão ou de detenção, não. No caso das infrações administrativas, a maioria das penas será de multa. E
no que se refere à prescrição dessas multas, eu trouxe o entendimento jurisprudencial. O STJ, ele entendeu que é plenamente aplicável a prescrição às infrações administrativas. Nesse caso, entende-se que a multa aplicável às infrações, ela tem natureza administrativa. Se ela tem natureza administrativa, a gente não vai aplicar o prazo prescricional de 2 anos. O prazo prescricional, nesse caso, o prazo prescricional vai ser de 5 anos. Está lá, decidido pelo STJ. Artigo 245, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental pré-escolar ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos em que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças ou adolescentes. A gente, é possível ver que os policiais, várias ações, agora, por exemplo, quantos e quantos casos já foram obtidos, nos próximos artigos vocês também vão ver, de crianças que vieram mostrar, que vieram dizer, olha, aqui na Paraíba, recentemente, eu sofria o crime de estupro pelo meu padrasto. Eu sofria determinado crime, por quê? Porque houve essa ação da Polícia Militar, a partir de cursos que iam às escolas, que mostravam às crianças aqueles crimes que eram possíveis, e aí elas se sentiam capazes, se sentiam respeitadas, e achavam que aquele ambiente era bom para externar aqueles crimes que eram contra ela praticados. Então, está aqui. Se o médico professor responsável não comunicar, ele vem e comete essa infração administrativa. A gente tem que saber também um papel fundamental que é feito pelo Conselho Tutelar. Também é necessário a comunicação ao Conselho Tutelar. Partindo para o artigo 246, impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos dessa lei, do artigo 124. Aqui embaixo eu trago qual é o artigo 124. O artigo 124 são direitos de adolescente privado de liberdade, entre outros. Eu coloquei aqui os principais. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com o seu defensor, receber visitas, e a escolarização, profissionalização. Então, tudo eu cheguei e deixei para que esse seja um material pequeno, para que vocês consigam ver na hora de resolver as questões. Que as questões eu vou trazer melhor nas 2 próximas aulas, para não correr mais nenhum risco de não estar atualizada de acordo com a legislação. Artigo 247 do ECA. Divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Então, é crime via divulgar, sem autorização, nome, ato ou documento de procedimento policial administrativo referente à criança ou adolescente. Uma figura equiparada a isso, que está no parágrafo 1º, que ela diz, vai correr na mesma pena quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou recorrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional. E artigo 248. Foi revogado. Então, eu não coloquei aqui. Artigo 249, descumprir dolosamente ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinados da autoridade judiciária ou conselho tutelar. No caso do artigo 249, o STJ ele entende que a falta de amparo estatal e as dificuldades para seu desempenho não eximem os pais de vir
a ser processados em caso de descumprimento de seus deveres inerentes ao poder familiar. Então, isso não é justificativa para que, uma vez feito qualquer procedimento em relação aos pais, eles venham a eximir-se da culpa. Artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhada dos pais ou responsáveis ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere. Aquilo que eu disse no início de quando a gente começou a tratar de infração administrativa. Todos os motéis, todos os hotéis, todas as casas em que serão hospedadas ou venham a ficar crianças e adolescentes, têm o dever de de respeitar essa questão da idade. E aí, se houver a reincidência, que está prevista no parágrafo 1º, sem prejuízo de pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias, até que ela venha a se regularizar, que ela não pague multa. Se ela reincidir, se ela voltar a praticar o ato, aí as atividades serão suspensas. E se essa reincidência for em período inferior a 30 dias? O parágrafo 2º diz, se comprovada a reincidência, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Então, é algo que é realmente visto, e é por isso que toda vez que as pessoas vão abrigar-se em hotel, motel, há aquela exigência de mostrar a identidade, para provar que você é maior de 18 anos. Artigo 251. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio com inobservância do dispositivo desses artigos da lei. Agora, 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em local visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição e informação, destacando sobre a sua natureza de diversão ou espetáculo e a faixa etária específica. Também é necessário que sejam observados sempre que um circo tiver fazendo apresentações, deixar bem claro, bem nítido, bem específico qual é a faixa etária. Artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade. Observem por quê. Sempre existe a classificação indicativa da idade, porque é regra. Se não houver a observância disso, irá incidir em infração. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com a classificação atributo. Nesse caso, é claro que eu coloquei, mas eu pensei, é algo que a gente já não observa tanto. É um crime já de meio de inobservância na atualidade. Artigo 257. Descumprir a obrigação constante dos artigos 78 e 79 desta lei. Aqui eu coloquei quais são os artigos 78 e 79, que é justamente as revistas e publicações contendo material impróprio e inadequado à criança ou adolescente deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. Minha gente, dado o fato de que isso é algo que já está quase sem utilização com as atuais reformas do mundo virtual, que publicações de revistas já é quase... O que a gente tem? Nesse caso, é mais para que as editoras venham a colocar, de fato, no conteúdo digital, essa especificação da idade. Artigo 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe essa lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo.
Nesse caso, eu achei bom ressaltar que o STJ, ele consolidou o entendimento de que é solidária a responsabilidade, inclusive quando o imóvel é locado pelo proprietário e um empresário. Então, no caso de imputação de ação penal, serão solidários o dono do imóvel, além daquela pessoa que fez a locação do imóvel, no caso de não ser o imóvel próprio. Artigo 258-A, aí tem algumas especificações, 258-A, B, o C, e eu achei por bem colocar, principalmente, eu lembro que nesse artigo 248-A, deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 e no parágrafo 51 do artigo 101. Olha só, olha o tamanho da multa. E o parágrafo único, incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e adolescentes em condição de serem adotadas de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Artigo 258-B. Deixar o médico ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária, no caso, que tenha conhecimento de mãe ou de gestante interessada em entregar seu filho para adoção. Então, no ato, eu lembrei agora de um caso de uma atriz, de uma recente atriz que está na novela das 6, que ela sofreu um crime, um crime porque uma outra personalidade achou por bem mostrar à sociedade que aquela pessoa tinha tido a criança e tinha colocado a criança para adoção. Ela, enquanto uma pessoa de menor idade, tinha colocado a criança para adoção, e aí, quando ela deu entrada na ação penal, é um direito dela, quando ela deu entrada na ação penal por conta da indenização, pelo fato do constrangimento causado no fato, né, quando da feitura de um direito que ela tem de colocar o filho para adoção. Então, a ação penal foi considerada provida, houve um alto valor, e isso serve para mostrar para a sociedade que é um direito da mulher. A mulher, ela pode, sim, via colocar a criança para adoção, e, nesse momento, o médico, o enfermeiro ou o dirigente do estabelecimento, ele é obrigado justamente a informar as autoridades. Se ele não vier a informar, acontece uma multa, acontece um ato infracional, uma infração, e, nesse caso, está aqui no 258-B. 258-C, descumprir a proibição estabelecida no inciso 10 do artigo 81. É uma medida administrativa, em interdição ao estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. O estabelecimento vai vir a ter essas ações de que, olha, você tem que lembrar que é proibido de venda alcoólica, e é possível perceber que o ECA, ele prevê punição da venda de bebidas alcoólicas às crianças e adolescentes, tanto na esfera penal como administrativa. E uma coisa que eu achei interessante foi trazer essa jurisprudência, porque está lá no informativo 837, no que se refere à classificação indicativa e à liberdade de expressão. É o seguinte, eu, quando fui colocar aqui no artigo, eu não trouxe a parte que foi retirada da legislação pelo entendimento do jurisprudencial da STF.
porque ele entende que é inconstitucional a expressão em horário diverso do autorizado, que ele está lá contido no artigo 254, aquele que a gente acabou de ver. E olha só, relembrando, transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Como vai ser uma infração administrativa, multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. E aqui, a autoridade judiciária ela pode, inclusive, determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. É algo que a gente vê que as emissoras estão sempre cumprindo, sempre existe a classificação indicativa, e, segundo o STF, o Estado ele não pode determinar que os programas somente possam ser exibidos em determinados horários. Isso seria uma imposição, algo que é vedado pelo texto constitucional por configurar censura. Para o STF, o poder público ele pode apenas recomendar o horário, e tratou-se do entendimento previsto em ação direta de inconstitucionalidade. E, pessoal, como eu disse anteriormente, eu achei por bem trazer esse material e explicar cada artigo que pode cair na prova, porque eu tinha 3 aulas, eu conversei com o professor Arnaldo, ele me disse, você tem 3 aulas. Eu, de início, não sabia a quantidade, mas sabendo que nós temos essas aulas, como hoje eu expliquei cada um dos artigos para vocês, que a gente viu a leitura, que tudo atualizado, então a gente não vai correr mais o risco de não ter visto nenhum dos artigos que caiu na prova, e o material vai estar lá disponibilizado. Além desse material, eu também vou começar, junto com a outra professora Helena, a tratar de direito constitucional. Eu preparei um material específico de direito constitucional referente às questões que vão cair na prova, que não é todo o artigo 5º, parte de alguns incisos do artigo 5º, mais 2 artigos. Então, é 144 e eu esqueci agora do outro artigo, mas que também trata de segurança. Então, esse material que eu preparei para vocês, eu espero que leiam, seja o de constitucional, que ele vai ajudá-los, ou esse de ECA, porque é ele que vai dar subsídio para nós virmos a resolver as questões. As questões, como eu não estou com vocês desde o início, eu não quero mais cair na possibilidade de vir a trazer uma questão que foi anulada, justamente pela falta de atualização da legislação. Entendeu qual foi o motivo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Leiam o material, porque foi preparado com carinho, justamente para que vocês não tenham nenhum risco de que esteja na prova alguma questão que eu não dei. Entenderam? Sim, professor. A gente viu que Entendemos tá sim. com esse material aí. Pois é, eu quero lembrá-los que eu não sou apenas professora, que eu também sou concurseira, e que eu estou junto com vocês, sei exatamente o que a gente precisa ver. Então, eu quero tratar nas próximas questões da aplicação desse material que eu trouxe hoje. Entenderam? Pois é isso, pessoal. Um bom feriadão. Feliz que tenham resistido. Somos acho que quando o professor Arnaldo me deu essa turma, disse, olha, o horário, em plena sexta, antes do feriado, eu disse, eu acho que não vai ter ninguém. Mas que bom que ainda estão aqui. Bom São João, minha gente. Valeu, Boa noite, professor. professor. Boa noite. Boa noite.